Então, quem é que chama, vocaciona? É o Senhor. Quando o Senhor Deus chamou Abraão, né, ele disse: sai da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Primeiro o Senhor chama, você já é salvo, tá? Você tem convicção da sua salvação. Agora você vai ser chamado, escolhido pelo Senhor para exercer esse ministério. Então, se você está trabalhando com crianças, seja crianças não crentes ou crianças salvas da igreja, você busca no Senhor: eu fui chamada para esse trabalho. É bom você ter essa convicção, porque quando você tem essa convicção que você é chamado, colocado ali pelo Senhor, a obra prospera, tá? Ela cresce. Então, na Bíblia temos vários exemplos onde Deus chamou milhares de pessoas para fazer a sua obra. Deus chamou Abraão, Deus chamou Isaac, Deus chamou Moisés lá na sarça: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar onde tu estás é o quê? Santo. Então Deus está chamando pessoas até hoje. Deus escolheu vários homens e mulheres, né? Deus, ele não é machista, ele não está aqui para escolher só mulheres ou só homens. Deus chama a todos para exercer um ministério, né, de salvação com as crianças. Então, ser chamado pelo Senhor. Mas antes nós temos o que aí de primeira mão? O que está escrito aí no primeiro? Quem pode ler? Precisa o quê? Vamos ler todos? Precisa? Precisa ter experiência clara de salvação e certeza da mesma. Olha aí, precisa de uma experiência e a certeza da mesma de que ele é salvo. Foi o que eu falei. Então isso é primordial, isso é importante na vida de um evangelista. Segundo, dedicação, né? As características importantes. Então vem chamado pelo Senhor, dedicação. Se a pessoa é relaxado, não é dedicado, então ele não tem esse perfil. Se ele não tem esse perfil, ele não vai poder fazer esse trabalho, porque ele tem que ter esse perfil, tem que ser dedicado. E se você é dedicado, é porque você ama. Se você não ama, você nunca vai ser dedicado. Vocês concordam comigo? O amor faz com que você se entregue, com que você faça aquele trabalho com alegria, com amor, com zelo, com satisfação. Então isso é muito importante. No terceiro nós temos o quê? Que ame e compreenda as crianças. Então, se houver amor, pronto, né? Você tem que compreender as crianças, saber a fase etária de cada criança, a faixa etária, né? Como ela se desenvolve. Se você puder ler alguma coisa sobre psicologia infantil, sobre a questão da personalidade da criança, do comportamento da criança, para que você venha compreender a criança. Às vezes você está num trabalho com criança, tem uma criança que está terrivelmente indisciplinada e você não consegue controlar aquele momento dela de indisciplina. Então o que você vai fazer? Você tem que compreender o lar dela, o que ela passou no lar, se ela está com a sua barriguinha cheia, o que passou com ela. Ela é proveniente de lares que os pais são alcoólatras, os pais espancam muito. Qual a procedência dessa criança? O que leva a ela a se comportar dessa forma? Então é preciso conhecer esses detalhes antes de você julgar ou antes de você colocar ela numa disciplina. Então você tem que conhecer por que ela se comporta daquela maneira. Então nós temos aí o quinto, né? Tem senso de responsabilidade. Senso de responsabilidade. Era a menção. Senso de responsabilidade. Pessoas irresponsáveis, o trabalho não vai ter respaldo, né? Então tem que ter esse senso de responsabilidade. Eu faço parte desse trabalho, então eu tenho que chegar na hora certa, eu tenho que ser pontual, eu tenho que ser organizado, eu tenho que ver como fazer com que meu trabalho cresça e prospere. Então isso é muito importante. O sexto, separar tempo para a preparação da sua aula. Olha aí, separar tempo. Será que se você deixa para a última hora... Não. Oi? Não era o quarto, não, eu digo quinto
Tem visão da necessidade. Muito obrigada. Tem o quê? Visão de ganhar as crianças para Cristo. Tem visão. Foi o que Paulo disse, porque não fui desobediente à visão celestial. Então essa visão também ela faz parte. Você tem que ter essa visão da necessidade da salvação das crianças. Ontem eu estava pregando numa igreja, que era da obra missionária, lá em Fazenda Grande, e o tema é crianças trabalhando para Jesus. Então eu preguei justamente nessa questão das crianças, o valor que elas têm para o Senhor. Tá? Nós vamos falar daqui a pouco, quando Moisés foi lá no Egito libertar o povo de Israel, os hebreus. Então Faraó, daquela dureza do coração, sem querer deixar sair, e ele disse: quem irá contigo? Iremos com as nossas crianças. Então Moisés sentia a necessidade daquelas crianças estarem aos pés do Senhor. Ele não a diminuiu, não achou que elas tinham menos valor do que os adultos, mas ele qualificou ela no mesmo valor dos adultos, certo? Então ele tinha o quê? Essa visão da necessidade, porque ele sabia que aquelas crianças seriam o futuro, seria o futuro para o crescimento do povo de Deus ali em Israel. Então a visão ela é de suma importância, E essa necessidade de saber que as crianças precisam de salvação, elas precisam ter um encontro pessoal com Jesus. Mas por quê? Porque a criança peca. E se ela morrer no pecado, porque criança, Deus perdoa. Não, perdoa-se a confissão de pecados. Se ela for conscientizada de que ela pecou e que ela precisa do perdão de Cristo para entrar nos céus. Não venha conversa com uma menina de 5 anos, pecou e está salva, não. Ela tem que aceitar Jesus. Os pais, a igreja, os líderes, os evangelistas, os professores têm que encaminhar essa criança para a salvação em Cristo. Tem que conscientizá-la da necessidade de ser salva em Jesus, de receber o perdão dos seus pecados. Então isso é muito importante. Pode falar. Tive uma dúvida. Eu ouvi uma pregação na igreja que eu congrego, disse que ao tempo da inocência da criança, que é até os 7 anos. Sim, depois dos 7 anos, ela já sabe tomar decisões, ela já sabe o que é certo e o que é errado. Então esse período, do 0 aos 7 anos, é o período chave. Ela é como uma latinha. Você pega uma lata de leite, ela esvazia o leite, E você vai usar para colocar algumas coisas. Nessa lata, você pode colocar tudo de bom ou tudo de ruim. Se tudo que você colocar vai fazer o quê? Vai encher. Essa latinha vai ficar cheia. Então você vai avaliar, ela está cheia de quê? De coisas boas ou de coisas ruins. Assim a criança, nesse período, nessa faixa etária, ela está na fase de receber, a fase onde ela vai ter maior número de vocabulários, onde ela vai ter noção do que ela vê, onde ela vai fixar, do que ela vai ouvir e vai guardar para a eternidade. Vai acompanhar todo o crescimento dela. O que ela ouve, o que ela vê, vai acompanhar até a vida adulta. Então, aquele ambiente onde ela está, o que você vai dar para essa criança? O que ela vai receber naquele ambiente? Ela é como uma latinha. Se ela ouvir xingamentos, ela vai aprender. Aquilo para ela vai ser bonito. Ela dizer um palavrão, que ela nem entende o que é, mas ela sabe que é uma palavra que a mãe estava com raiva, o pai, e disse aquela palavra feia, ou o tio, ou a tia, ou o sobrinho, ou o irmão. Então ela vai guardar. Opa, aprendi um vocabulário. Aí a latinha vai enchendo. Aí outro amiguinho fala uma coisa, ela, opa, aprendi outro. E ela não esquece, ela vai ficar pronunciando, porque é a fase. Vamos dizer assim, é a fase da memorização dos vocabulários, sejam positivos ou negativos, seja para a construção ou a destruição da vida dela. Vocês estão entendendo? Então é a fase do aprendizado, a fase da memorização, que ela memoriza e jamais vai esquecer. Então tem que saber o que vai entregar para ela. Qual é o ambiente onde ela está? Tá? O ambiente onde ela está sendo formada, a sua personalidade, o seu caráter. Porque a personalidade, ela vem, claro, ela vem de berço, tá? Mas o ambiente vai formar o caráter dela, o meio ambiente, tá? O caráter sofre mudança, mas a personalidade não. A
sofre mudanças. É o caráter que sofre. Ela vai ser controlada, a personalidade vai ser controlada pelo Espírito Santo. Tá? Pode falar. Aí, completando a pergunta. Se uma criança de 7 anos ela vinha a falecer, ela não é salva? Se ela pecou, ela não é salva. Se ela pecou, se ela não teve a oportunidade de conhecer a Jesus, de conhecer o perdão dos pecados que Jesus a ama, que Jesus está pronto a perdoá-la, ela perdeu a salvação. Ela não é salva. Se ela pecou. Olha, eu te digo isso. Eu falei que a semana passada que o testemunho de uma missionária que ela foi trabalhar no Amazonas. E lá as crianças de 5 anos já se prostituíam. Você acha que uma criança na prostituição de 5 anos, Jesus vem ou se ela morrer é salva? Não, não é salva não, porque ela já tem noção do pecado. E eu li artigos, eu escrevi minha monografia quando eu estava no período lá no seminário sobre a criança. E as crianças de 5 anos, os grupinhos de meninos de rua, eram usadas sexualmente por todo o seu grupinho. E que era prazer. 5 anos de idade, então ela já era usada sexualmente. Então o que aconteceu com essa garotinha, testemunho da missionária? Ela chegou numa borracharia onde muitas pessoas, aqueles homens brancos, ricos, chegavam ali para consertar os seus carros. Então ela vinha, botava aquela roupinha e ia se exibir para aqueles homens. E teve um homem que ela se exibiu para ele e ele não deu bola para ela. Ela com raiva olhou para ele e fez: seu gay. Chamou ele de gay porque ele não deu bola para ela, que ela queria se prostituir, queria dinheiro, fazer sexo. 5 anos de idade. Agora essa criança morre, ela vai para o céu? Não. Então tem que ver tudo isso. Se ela cometeu um pecado gravíssimo, se ela cometeu iniquidade, tá? Ela não é salva. Ela não é salva. A questão não é nem a idade em si, é a criança já ter. É o desenvolvimento, a noção, exatamente. Não importa a idade. Você chega assim, a tal idade, já vai pro céu, tem chance não. Se a criança, consciência, ela sabe que ali é um pecado ou não, então. Porque aos 7 anos termina a fase da inocência, tá? Mas como hoje tudo está avançando rápido, Fica salientar. As crianças de hoje amadurecem muito. as crianças de hoje não são as crianças de ontem, não. Eu com 13, 14, 15 anos eu brincava de boneca. Eu brincava de boneca, nem sabia que era namorar com 13, 14, 15, 16 anos. Você já viu alguma criança hoje? Vamos dizer criança de 12, 13 anos falando de boneca? De namoradinho, né? De boneca. Depois só pede permissão à mãe para namorar com um coleguinha da escola. Então, essas crianças, elas já vêm com aquele perfil. Elas aprendem dentro de casa, com os pais. Já vem muitos casos terríveis de os pais que não têm aquela noção, faz sexo na frente da criança, faz coisas que não deve falar coisas que não deve falar. Então, aquilo vai formando nela, vai despertando a curiosidade. A inocência vai, ó, descendo. E ela vai acordando para o mundo. A internet. E eu lá estava aqui no dia que viu uma senhora com a filha de 10 anos. O que ela faz na internet? Ela acessa pornografia na internet a 10 anos de idade. Ela já vinha. Ela começou nos 10 anos? Não, ela já vinha. Então tem que avaliar isso aí, a questão do desenvolvimento do mundo. Tá? Tem quantos? 6 anos? 6? Mas ela tem 5 e agora tem 6. Se ela está na posição para tomar uma decisão para aceitar Jesus Cristo agora? 6 anos, sim. Sim. Sim, pode aceitar Jesus. É? 5, 6 anos, sim. Se ela tem consciência da salvação, do perdão dos pecados, ela tem noção. Para mim, eu acho que ela ainda não tem consciência. Tem. Porque ela tem consciência de pecado. Agora de você vai desobediência. falar com ela uma coisa, ela vai esquecer. Mas ela não vai ter consciência totalmente que é essa salvação. Quando ela já tem noção de pecado, ela tem que aprender, conhecer sobre o plano da salvação. Para mim, entendeu? Ela Não é questão da idade, é do desenvolvimento, ó, que está sendo acelerado na mente dela, o ambiente onde ela é formada. Como ela processa a informação. Se você
ensina essa criança sobre o plano da salvação, ela vai aprender sobre o plano da salvação. Exatamente. Um outro exemplo, se tem uma tomada e ela fica enfiando alguma coisa, você está dizendo a ela vai tomar choque. Toma choque. Ela só vai parar quando ela de fato tomar o choque. E nunca mais ela vai tocar. Ela teve noção, exatamente, ela teve noção que se ela põe o dedinho ali, ela vai ser prejudicada. E isso é com quantos anos? 1 ano, 2 anos? Ela já tem esse entendimento. Então, quando ela tem Ali eu não posso ela já tem tocar que porque ter eu essa tomo noção. choque. Para mim, se uma criança de 5 anos morre, se o pai é crente, a mãe é crente, ele sabe. Ela foi educada nos caminhos desde cedo e ter a compreensão, ela é salva, claro. Não estamos dizendo aqui, veja bem, não estamos dizendo aqui que todas as crianças são perdidas. Nós estamos falando com exceção do pecado, se ela pecou, tá? Se ela está em pecado e ela morreu no pecado, ela está perdida. Então, se fosse assim, Jesus não mandava salvar, dizer, deixe vir minhas crianças. Quando ele disse, deixa vir as minhas crianças, porque ele sabia que as crianças poderiam ir para o inferno, sim. Primeiro grande exemplo, Tiago. O que é pecado? Exatamente. É só sexo é pecado? Oi? Só sexo é pecado? Não estou entendendo. Só sexo que é pecado. Não, pecado é tudo. Pecado é normal. Pecado não tem exceção. É pecado, pecado é pecado. A criança com 5 anos é tão inocente. Tudo que faz é de uma maneira tão assim. Não pensa, ela não sabe analisar a diferença. Né? Então a gente está sabendo que realmente está vendo esse avanço de crianças civilizadas, né? Adultos que vão brincando, vão entrando nessa situação. Mas tem muita inteligência nessa cabeça ainda. Né? Agora, pecado é só sexo mesmo? Não, principalmente isso é pecado, tá? Mentir é pecado, roubar é pecado, tá? Enganar é pecado e muitas outras coisas. Tudo que é pecado, não tem pecadinho, não é pecado mesmo. A Bíblia não qualifica pecado, esse é um pecadinho, tem menos perdão ou tem mais perdão, não. Pecado é pecado. Queria deixar aqui em Provérbios 20, fala de crianças. Aqui diz, até as crianças se dará a conhecer pelas suas ações e suas obras puras e retas. Olha aí. Vão ser julgadas também. A Bíblia fala que as crianças também vão ser julgadas. Exato, muito bem a colocação dele. Eu quero deixar um parecer que o maior erro, às vezes, é de nós pais evangélicos achar que nossos filhos nasceram no berço evangélico e já é crente. Eu mesmo já faço a decisão do meu filho já ir ao altar, aceitar Jesus. Meu filho ir para o altar, aceitar Jesus e já fazer um compromisso com Jesus, já desde pequeno. Porque eu vejo que tem exemplo, Pérez Soares aceitou Jesus com 7 anos. Ele fala na sua biografia de vários homens que tiveram sua vida desde criança. Desde criança. Gente, olha o exemplo de Samuel. Samuel foi levado para Eli com quantos anos? 2. E que ele aprendeu ali sobre comportamento, sobre fidelidade, sobre serviço, de tal forma que Deus foi a Samuel. Samuel era uma criança. E ali ele se deitou e o Senhor, Samuel. Ele ainda era tão inocente que ele foi ali, não me chama. Não, Samuel, vai deitar. E o Senhor, Samuel. Ele levanta de novo e vai ali. Senhor, tu me chama? Não, Samuel. Aí ele compreendeu que Deus estava chamando aquela criança. E disse, olha, vai deitar. Quando tu ouvir a voz, diga, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Agora eu pergunto, se Samuel tivesse pecado naquela idade, Deus se apresentava a Samuel para falar com ele? Dá uma mensagem da qual ele recebeu para entregar para Eli? Não. Tá? E eu não tinha levantado a mão para fazer uma colocação para ele. Então é essa a questão, gente. A criança tem que ter consciência. Assim como ela, olha só, se ela fica direto com a cara na televisão, ela vai aprender crimes através dos desenhos animados, né? Que são desenhos mesmo focalizados para o mal, né? Aquele pica-pau é tão engraçado, as pessoas lá assistindo pica-pau, mas aquele pica-pau só faz malvadeza. Pica-pau só faz coisa maldosa, entendeu? Destruir, ficar tudo. Mas é verdade que as pessoas
Então ela vai imitar aquele que faz o mal, tá? Ela vai criar aquele senso de vingança, de destruição. Olha aí um garoto de 13 anos que matou a família. O que esse menino aprendia? Sabe o que ele fazia? Já matava os animais dos outros. Matava cachorro, matava galinha, matava os animais dos outros. Aquele instinto perverso. Ele queria ser um herói, queria ser um matador. E não existe herói que mata, existe herói que agrada a Deus. Aí foi e matou os pais. Agora eu lhe pergunto, ele foi para o céu, 13 anos, foi para o inferno. É pesado dizer isso? É, porque morreu no pecado. Tinha noção de pecado ou não tinha? Tinha noção de pecado, mas não tinha noção do perdão por Cristo. Não tinha noção que Jesus ama o pecador, mas odeia o pecado. Tá? Então é urgente a necessidade de se evangelizar, de ir em encontro das crianças e mostrar para elas o perdão por Cristo, que elas precisam ter um encontro com o Senhor Jesus. Esse curso, na realidade, tem me deixado muito inquieto e em evolução. A semana passada, quando eu saí daqui mesmo, fico todo remoendo, refletindo tudo que a gente ouviu aqui. E eu cheguei à conclusão que as igrejas ainda estão aqui. Está a desejar para o que realmente deve ser feito com o trabalho com crianças. Porque trabalhar com crianças é ser engraçadinho, legalzinho, eu gosto de ser emoções. É muito profundo. E se a gente realmente não tiver essa noção, que a gente precisa realmente ser salvo, ser homens e mulheres de oração, de compromisso, a coisa não vai fluir. Não flui, tem que ter essa noção. Você tem que saber que sua criança é um potencial para Deus. E as crianças, os seus sobrinhos, seus primos, a vizinhança, né, seus vizinhos, são um potencial para Deus, são importantes para Deus. Agora, por que Jesus manda alcançá-las? Porque elas se perderão, elas poderão se perder se não conhecerem o plano da salvação. Tá? Porque hoje há muitas agências, a PEC e muitas outras trabalhando com relação ao resgate da criança, porque sabe que a criança pode se perder, não importa a idade, ela pode se perder por falta de conhecimento do perdão por Cristo, da salvação que Jesus oferece. Tá? Separa tempo para a preparação de sua aula. Então sua aula é muito importante. Você não pode preparar no mesmo dia. Você tem que ir durante a semana já preparando, lendo algo, buscando, orando, se integrando para o Senhor. Nós tivemos um cultinho ontem aqui e na segunda-feira eu comecei lendo a lição que eu iria dar no domingo aqui para as crianças, que foi sobre o Jonas aqui à tarde. Então é importante que você venha já pensando o que vão dar, eles vão memorizar o quê, vai cantar o quê, vamos orar pelo quê, tá? Qual a necessidade de oração? Era o dia das crianças. Eu já estava desde no sábado pela manhã intercedendo pelas crianças. É importante você sentir essa necessidade que as crianças precisam conhecer o Senhor e buscar todas as estratégias possíveis a fim de encaminhá-las ao caminho. Tá? Organizado, tá? É uma pessoa que sabe se organizar, porque um desorganizado, ele não tem condição de fazer nada. Então você tem que ser organizado para poder trabalhar com quem quer que seja, principalmente com criança, tá? Se você é uma pessoa, se você é desorganizado até com você mesmo, você vai refletir isso para a criança. Se você vem para frente de uma classe de qualquer maneira, ela vai aprender a andar de qualquer maneira também. Essa é a técnica, né? Que ela aprende também pelos seus exemplos. Aí o caso de uma professora, vocês conhecem aquele roupa que vem toda amassadinha? Aí ela foi para a sala de aula, né? Ela tinha crianças de 4, 5, 6 anos e estava dando aula para as crianças. Aí a criança fez, e a professora esqueceu de passar a blusa. Entende? Então elas são observadoras, tá? Eu lembro quando eu estava ensinando, eu já ensinei na escola secular crianças, né? Eu ensinava o pré-escolar, ensinava de primeira a quarta série também, lá no Estela Mar, na escola que tinha. E eu lembro que eu sempre usei óculos, né? E às vezes fácil que eu tinha que trocar de óculos, o óculos ficava velho. Aí quando eu chegava na sala, ele olhava para mim e dizia, a pessoa está diferente, a pessoa está diferente.
Aí eu dizia, ela trocou o óculos. Então você vê que a criança, ela é o quê? Observadora. Então se você é uma pessoa desorganizada, ela também vai observar todos os seus detalhes. Você para ela é um exemplo. Ela vai querer pentear o cabelo igual a você, ela vai querer se vestir igual a você, porque ela está aprendendo, tá? Também com os exemplos. O outro ponto aí é o quê? Dá bom exemplo em sua vida diária. Dá bom exemplo em sua vida diária, tá? Se você chega na sala de aula ou na frente de uma evangelização toda nervosa, todo nervoso, colocando as coisas lá de qualquer jeito, que exemplo você está dando para essa criança, né? Se você é todo desbagunçado, chega todo nervoso, e aí? Ela vai aprender. Aí você, igual a professora, toda nervosinha, não sabe tirar aula, tá? Porque ela aprende com o seu exemplo, então você tem que dar exemplo, né? No seu comportamento, no seu perfil, em toda a sua vida. Qual é o outro ponto? Depende da oração, do Espírito Santo e da palavra de Deus. Isso. Depende do Espírito Santo, depende da oração, depende da palavra de Deus. Você pode estar bem preparado, bem organizado, tudo esquematizado, sua aula bem organizada. Mas se você não tiver oração, se você não tiver a palavra de Deus, se você não tiver o professor por excelência, que é o Espírito Santo, então fique em casa, entregue seu carro para outra pessoa, nem vá, porque não vai surtir nenhum efeito. Até no secular que nós trabalhamos como professores, nós temos que ter essa graça de Deus, tá? Para passar para essas crianças. Outro ponto aí? Porque não desanima facilmente. Veja bem, trabalho com criança demora de aparecer os frutos. Então, facilmente, a pessoa que não tem noção disso vai desanimar com facilidade. Você tem que saber que você vai enfrentar muitos desafios e você não pode desanimar na primeira esquina do problema, da dificuldade. Aqui as crianças são disciplinadas, não vou trabalhar naquela área não, porque aquelas crianças... Bote o celular para ficar no vibrador, tá bom? Ou no silêncio. Então você chega lá naquela esquina já e desanima. Foi que o Senhor disse para Josué, o Josué falou, né? Ser forte, corajoso, né? Não temas, não pasme, nem te espante, né? Não desanime na primeira esquina de problema, siga em frente, seja valente, seja destemido, vá com propósito, tenha um alvo. Então tenha um alvo, não desanime. Outro pronto é? Ponto. Está pronto para o Deus. Isso se fala de humildade. Ah, eu já sei tudo. Ah, não precisa me dizer não precisa me falar isso não, que eu já sei. Essa pessoa não é humilde. Foi o que eu falei aqui no início. Se você não se senta para aprender, você não pode se levantar para ensinar. Então tem que ter essa humildade, ouvir sugestões, buscar opiniões. O que você acha disso, né? Quem me conhece sabe que eu sempre perguntando, e aí, o que parece? Como é que tá? Porque isso é importante. Você ouvir opiniões. Claro que você não vai ser guiado por opiniões, mas você tem que estar aberto. Você tem que estar aberta para ouvir opiniões, fala. Então eu quero te pedir uma opinião. Para você ver com os irmãos que falam também. Então, quem é que chama, vocaciona é o Senhor. Quando o Senhor Deus chamou Abraão, né, ele disse, sai da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Primeiro o Senhor chama, você já é salvo, tá? Você tem convicção da sua salvação. Agora você vai ser chamado, escolhido pelo Senhor para exercer esse ministério. Então, se você está trabalhando com crianças, seja crianças não crentes ou crianças salvas da igreja, você busca no Senhor, eu fui chamada para esse trabalho. É bom você ter essa convicção, porque quando você tem essa convicção que você é chamado, colocado ali pelo Senhor, a obra prospera, tá? Ela cresce. Então, na Bíblia vemos vários exemplos onde Deus chamou milhares de pessoas para fazer a sua obra. Deus chamou Abraão, Deus chamou Isaac, Deus chamou Moisés lá na sarça, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde tu estás é o quê? Santo. Então Deus está chamando pessoas até hoje. Deus escolheu vários homens e mulheres, né? Deus, ele não é machista, ele não está aqui para escolher só mulheres ou só homens. Deus chama a todos para exercer um ministério, né? De salvação com as crianças. Então, ser chamado pelo Senhor. Mas antes nós temos o que aí de primeira mão?
que está escrito aí no primeiro? Quem pode ler? Precisa o quê? Vamos ler todos? Precisa? Precisa ter experiência clara de salvação e certeza da mesma. Olha aí, precisa de uma experiência e a certeza da mesma de que ele é salvo. Foi o que eu falei. Então isso é primordial, isso é importante na vida de um evangelista. Segundo, dedicação, né? As características importantes. Então bem, chamado pelo Senhor, dedicação. Se a pessoa é relaxado, não é dedicado, então ele não tem esse perfil. Se ele não tem esse perfil, ele não vai poder fazer esse trabalho, porque ele tem que ter esse perfil, tem que ser dedicado. E se você é dedicado, é porque você ama. Se você não ama, você nunca vai ser dedicado. Vocês concordam comigo? O amor faz com que você se entregue, com que você faça aquele trabalho com alegria, com amor, com zelo, com satisfação. Então isso é muito importante. No terceiro nós temos o quê? Ame e compreenda as crianças. Que ame e compreenda as crianças. Então, se houver amor, pronto, né? Você tem que compreender as crianças, saber a fase etária de cada criança, a faixa etária, né? Como ela se desenvolve. Se você puder ler alguma coisa sobre psicologia infantil, sobre a questão da personalidade da criança, do comportamento da criança, para que você venha compreender a criança. Às vezes você está no trabalho com criança, tem uma criança que está terrivelmente indisciplinada e você não consegue controlar aquele momento dela de indisciplina. Então o que você vai fazer? Você tem que compreender o lar dela, o que ela passou no lar, se ela está com a sua barriguinha cheia, o que passou com ela. Ela é proveniente de lares que os pais são alcoólatras, os pais espancam muito. Qual a procedência dessa criança? O que leva a ela se comportar dessa forma? Então é preciso conhecer esses detalhes antes de você julgar ou antes de você colocar ela numa disciplina. Então você tem que conhecer por que ela se comporta daquela maneira. Então nós temos aí o quinto, né? Tem senso de responsabilidade. Senso de responsabilidade. Era uma noção. Senso de responsabilidade. Pessoas irresponsáveis, o trabalho não vai ter respaldo, né? Então tem que ter esse senso de responsabilidade. Eu faço parte desse trabalho, então eu tenho que chegar na hora certa, eu tenho que ser pontual, eu tenho que ser organizado, eu tenho que ver como fazer com que meu trabalho cresça e prospere. Então isso é muito importante. O sexto, separar tempo para a preparação da sua aula. Olha aí, separar tempo. Será que se você deixa para a última hora, pode falar? Não? Oi? Não era o quarto, não, antigo quinto? O quarto você lá do Não falou, não foi? tem vida, né? Tem visão, necessidade. Muito obrigada. Tem o quê? Visão de ganhar as crianças para aqui. Tem visão. Foi o que Paulo disse, porque não fui desobediente à visão celestial. Então essa visão também ela faz parte. Você tem que ter essa visão da necessidade da salvação das crianças. Ontem eu estava pregando numa igreja, que era da obra missionária, lá em Fazenda Grande. O tema é crianças trabalhando para Jesus. Então eu preguei justamente nessa questão das crianças, o valor que elas têm para o Senhor. Tá? Nós vamos falar daqui a pouco, quando Moisés foi lá no Egito libertar o povo de Israel, os hebreus. Então Faraó, né, daquela dureza do coração, sem querer deixar sair, né? E ele disse: quem irá contigo? Iremos com as nossas crianças. Então Moisés sentia a necessidade daquelas crianças estarem aos pés do Senhor. Ele não a diminuiu, não achou que elas tinham menos valor do que os adultos, mas ele qualificou ela no mesmo valor dos adultos, certo? Então ele tinha o quê? Essa visão da necessidade, porque ele sabia que aquelas crianças seriam o futuro, né? Seria o futuro
para o crescimento do povo de Deus ali em Israel. Então a visão, ela é de suma importância, né? E essa necessidade de saber que as crianças precisam de salvação, elas precisam ter um encontro pessoal com Jesus. Mas por quê? Porque a criança peca. E se ela morrer no pecado, porque criança, Deus perdoa. Não, perdoa-se a confissão de pecados, né? Se ela for conscientizada de que ela pecou e que ela precisa do perdão de Cristo para entrar nos céus. Não venha conversa com uma menina de 5 anos, pecou e está salva, não. Ela tem que aceitar Jesus. Os pais, a igreja, os líderes, os evangelistas, os professores têm que encaminhar essa criança para a salvação em Cristo. Tem que conscientizá-la da necessidade de ser salva em Jesus, de receber o perdão dos seus pecados. Então isso é muito importante. Pode falar. Tive uma dúvida. Eu ouvi a pregação na igreja que eu congrego, disse que ao tempo da inocência da criança, que é até os 7 anos. Sim, depois dos 7 anos, ela já sabe tomar decisões, ela já sabe o que é certo e o que é errado. Então esse período, do 0 aos 7 anos, é um período chave. Ela é como uma latinha. Você pega uma lata de leite, ela esvazia o leite, né? E você vai usar para colocar algumas coisas. Nessa lata, você pode colocar tudo de bom ou tudo de ruim. Se tudo que você colocar vai fazer o quê? Vai encher. Essa latinha vai ficar cheia. Então você vai valer, ela está cheia de quê? De coisas boas ou de coisas ruins. Assim a criança, nesse período, nessa faixa etária, ela está na fase de receber, a fase onde ela vai ter maior número de vocabulários, onde ela vai ter noção do que ela vê, onde ela vai fixar, do que ela vai ouvir e vai guardar para a eternidade. Vai acompanhar todo o crescimento dela. O que ela ouve, o que ela vê, vai acompanhar até a vida adulta. Então, aquele ambiente onde ela está, o que você vai dar para essa criança? O que ela vai receber naquele ambiente? Ela é como uma latinha. Se ela ouvir xingamentos, ela vai aprender. Aquilo para ela vai ser bonito. Ela dizer um palavrão, que ela nem entende o que é, mas ela sabe que é uma palavra que a mãe estava com raiva, o pai, e disse aquela palavra feia, ou o tio, ou a tia, ou o sobrinho, ou o irmão. Então ela vai guardar. Opa, aprendi um vocabulário. Aí a latinha vai enchendo. Aí outro amiguinho fala uma coisa, ela, opa, aprendi outro. E ela não esquece, ela vai ficar pronunciando, porque é a fase. Vamos dizer assim, é a fase da memorização dos vocabulários, sejam positivos ou negativos, seja para a construção ou a destruição da vida dela. Vocês estão entendendo? Então é a fase do aprendizado, a fase da memorização, que ela memoriza e jamais vai esquecer. Então tem que saber o que vai entregar para ela. Qual é o ambiente onde ela está? Tá? O ambiente onde ela está sendo formada, a sua personalidade, o seu caráter. Porque a personalidade, ela vem, claro, ela vem de berço, tá? Mas o ambiente vai formar o caráter dela. O meio ambiente, tá? O caráter sofre mudança, mas a personalidade não. A personalidade, ela é controlada pelo Espírito Santo. O caráter sofre mudanças, mas a personalidade não. Ela não sofre mudanças. É o caráter que sofre. Ela vai ser controlada. A personalidade vai ser controlada pelo Espírito Santo. Tá? Pode falar. Aí, completando a pergunta. Se uma criança de 7 anos ela vinha a falecer, ela não é salva? Se ela pecou, ela não é salva. Se ela pecou, se ela não teve a oportunidade de conhecer a Jesus, de conhecer o perdão dos pecados que Jesus a ama, que Jesus está pronto a perdoá-la, ela perdeu a salvação. Ela não é salva. Se ela pecou. Olha, eu te digo isso. Eu falei que a semana passada que o testemunho de uma missionária que ela foi trabalhar no Amazonas. E lá as crianças de 5 anos já se prostituíam. Você acha que uma criança na prostituição de 5 anos, Jesus vem ou se ela morrer é salva? Não, não é salva não, porque ela já tem noção do pecado. E eu li artigos, eu escrevi na minha monografia quando eu estava no período lá no seminário sobre a criança. E as crianças de 5 anos, os grupinhos de meninos de rua, eram usadas sexualmente por todo o seu grupinho. E
cidade, então ela já era usada sexualmente. Então o que aconteceu com essa garotinha? O testemunho da missionária. Ela chegou numa borracharia onde muitas pessoas, aqueles homens brancos, ricos, chegavam ali para consertar os seus carros. Então ela vinha, botava aquela roupinha e ia se exibir para aqueles homens. E teve um homem que ela se exibiu para ele e ele não deu bola para ela. Ela com raiva olhou para ele e fez: seu gay. Chamou ele de gay porque ele não deu bola para ela, que ela queria se prostituir, queria dinheiro, fazer sexo. 5 anos de idade. Agora essa criança morre, ela vai para os céus? Não. Então tem que ver tudo isso. Se ela cometeu um pecado gravíssimo, se ela cometeu iniquidade, tá? Ela não é salva. Ela não é salva. A questão não é nem a idade que é, a criança já ter. É o desenvolvimento, a noção, exatamente. Não importa a idade. Você chega assim, até a idade, já vai pro céu, tem gente assim, não. Se a criança, a consciência, ela já sabe que ali é um pecado ou não, então. Porque aos 7 anos termina a fase da inocência, tá? Mas como hoje tudo está avançando rápido, Eu queria salientar, as crianças de hoje amadurecem muito. as crianças de hoje não são as crianças de ontem, não. Eu com 13, 14, 15 anos eu brincava de boneca. Eu brincava de boneca, mas eu queria namorar com 13, 14, 15, 16 anos. Você já viu alguma criança hoje? Vamos dizer criança de 12, 13 anos falando de boneca? De namoradinho, né? Boneca. Deus só pede permissão à mãe para namorar com um coleguinha na escola. Então, essas crianças, elas já vêm com aquele perfil. Elas aprendem dentro de casa, com os pais. Já vi muitos casos terríveis de os pais que não têm aquela noção, faz sexo na frente da criança, faz coisas que não deve falar coisas que não deve falar. Então, aquilo vai formando nela, vai despertando a curiosidade. A inocência vai, descendo. E ela vai acordando para o mundo. A internet. E eu lá estava aqui no dia que viu uma senhora com a filha de 10 anos. O que ela faz na internet? Ela acessa pornografia na internet a 10 anos de idade. Ela já vinha. Ela começou nos 10 anos? Não, ela já vinha. Então tem que avaliar isso aí, a questão do desenvolvimento do mundo. Tá? Tem quantos? 6 anos? 6? Mas ela tem 5 e agora tem 6. Se ela está em posição para tomar uma decisão para aceitar Jesus Cristo agora? 6 anos, sim. Sim, pode aceitar Jesus. 5, 6 anos, sim. Se ela tem consciência da salvação, do perdão dos pecados, aí, ela tem noção. Para mim, eu acho que ela ainda não tem consciência. Tem. Porque ela tem consciência de pecado. Agora você vai falar com ela uma coisa, ela vai esquecer. Mas ela não vai ter consciência totalmente de essa salvação. Quando ela já tem noção de pecado, ela tem que aprender, conhecer sobre o plano da salvação. Para mim, entendeu? Não é questão da idade, é do desenvolvimento, que está sendo acelerado na mente dela, o ambiente onde ela é formada. Como ela processa a informação. Se você ensina essa criança sobre o plano da salvação, ela vai aprender sobre o plano da salvação. Um outro exemplo, se tem uma tomada e ela fica enfiando alguma coisa, você está dizendo a ela vai tomar choque. Ela só vai parar quando ela de fato tomar um choque. E nunca mais ela vai tocar. Ela teve noção, exatamente, ela teve noção que se ela põe o dedinho ali, ela vai ser prejudicada. E isso é com quantos anos? 1 ano, 2 anos, ela já tem esse entendimento. Então quando ela tem ali eu não ela posso já tem que ter essa tomar noção. choque. Para mim, se uma criança de 5 anos morre, se o pai é crente, a mãe é crente, ela é sábia. Ela foi educada nos caminhos desde cedo e ter a compreensão, ela é salva. Não estamos dizendo aqui, veja bem, não estamos dizendo aqui que todas as crianças são perdidas. Nós estamos falando com exceção do pecado. Se ela pecou, tá? Se ela está em pecado e ela morreu no pecado, ela está perdida. Então, se fosse assim, Jesus não mandava salvar.
dizer, deixe vir minhas crianças. Quando ele disse, deixa vir minhas crianças, porque ele sabia que as crianças poderiam ir para o inferno, sim. Grande exemplo, o que é pecado? Exatamente. É só sexo é que é pecado? Oi? Só sexo é que é pecado? Não estou entendendo. Só sexo que é pecado. Não, pecado é tudo. Pecado é normal. Pecado não tem exceção. É pecado, pecado é pecado. A criança com 5 anos é tão inocente, tudo faz de uma maneira tão assim. Não pensa, eu não sabe analisar a diferença. Né? Então a gente está sabendo que realmente está vendo esse avanço de crianças sendo usadas, que vão brincando, vão entrando nessa situação. Mas tem muita inteligência nessa cabeça ainda. Né? Agora, pecado é só sexo mesmo? Não, desobediência é pecado, tá? Mentir é pecado, roubar é pecado, tá? Enganar é pecado e muitas outras coisas. Tudo que é pecado, não tem pecadinho, não é pecado mesmo. A Bíblia não qualifica pecado. Esse é um pecadinho, tem menos perdão ou tem mais perdão, não. Pecado é pecado. Queria deixar aqui em Provérbios 20, fala de crianças. Aqui diz, até as crianças se dará a conhecer pelas suas ações e suas obras puras e retas. Olha aí. Vão ser julgadas também. A Bíblia fala que as crianças também vão ser julgadas. Exato, muito bem a colocação dele. Eu quero deixar um parecer que o maior erro, às vezes, é de nós pais evangélicos achar que nosso filho nasceu no berço evangélico e já é crente. Eu mesmo já faço a decisão do meu filho já ir ao altar, aceitar Jesus. Meu filho ir para o altar, aceitar Jesus e já fazer um compromisso com Jesus, já desde pequeno. Porque eu vejo que tem exemplo, Pérez Soares aceitou Jesus com 7 anos. Ele fala na sua biografia de vários homens que tiveram sua vida desde criança. Desde criança. Gente, olha o exemplo de Samuel. Samuel foi levado para Eli com quantos anos? 2. E que ele aprendeu ali sobre comportamento, sobre fidelidade, sobre serviço, de tal forma que Deus foi a Samuel. Samuel era uma criança. E ali ele se deitou e o Senhor, Samuel. Ele ainda era tão inocente que ele foi ali e disse, não, Samuel, vai deitar. E o Senhor, Samuel, ele levanta de novo e vai ali. Senhor, tu me chama? Não, Samuel. Aí ele compreendeu que Deus estava chamando aquela criança. E disse, olha, vai deitar. Quando tu ouvir a voz, diga, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Agora eu pergunto, se Samuel tivesse pecado naquela idade, Deus se apresentava a Samuel para falar com ele? Dá uma mensagem da qual ele recebeu para entregar para Eli? Não. Tá? E eu não tinha levantado a mão para fazer uma colocação para ele. Então é essa questão, gente. A criança tem que ter consciência. Assim como ela, olha só, se ela fica direto com a cara na televisão, ela vai aprender crimes através dos desenhos animados, né? Que são desenhos mesmo focalizados para o mal, né? Aquele pica-pau é tão engraçado que eu lá ria assistindo pica-pau, mas aquele pica-pau só faz malvadeza. Pica-pau só faz coisa maldosa, entendeu? Destruir, ficar tudo, fazer maldade com as pessoas. Então a criança vai aprender a ser maldosa. Eu quero ser um pica-pau, porque ela está na fase que ela imita, ela gosta da imitação. Então ela vai imitar aquele que faz o mal, tá? Ela vai ter aquele senso de vingança, de destruição. Olha aí o garoto de 13 anos que matou a família. O que esse menino aprendia? Sabe o que ele fazia? Já matava os animais dos outros. Matava cachorro, matava galinha, matava os animais dos outros. Aquele instinto perverso. Ele queria ser um herói, queria ser um matador. E não existe herói que mata. Existe herói que agrada a Deus. Aí foi e matou os pais. Agora eu lhe pergunto, ele foi para o céu? 13 anos, foi para o inferno. É pesado dizer isso? É, porque morreu no pecado. Tinha noção de pecado ou não tinha? Tinha noção de pecado, mas não tinha noção do perdão por Cristo. Não tinha noção que Jesus ama o pecador, mas odeia o pecado. Tá? Então é urgente a necessidade de se evangelizar, de ir
encontro das crianças e mostrar para elas o perdão por Cristo, que elas precisam ter um encontro com o Senhor Jesus. Esse curso, na realidade, que me deixava muito inquieto e evolução. A semana passada, quando eu saí daqui mesmo, eu fico todo remoendo, refletindo tudo que a gente ouviu aqui. E eu cheguei à conclusão que as igrejas ainda estão aqui. Está a desejar para o que realmente deve ser feito com o trabalho com crianças. Porque trabalhar com crianças é ser engraçadinho, legalzinho, eu não tinha, eu não é só isso. É muito profundo. E se a gente realmente não tiver essa noção, que a gente precisa realmente ser salvo, ser homens e mulheres de oração, de compromisso, a coisa vai fluir. Não flui, tem que ter essa noção. Você tem que saber que sua criança é um potencial para Deus. E as crianças, os seus sobrinhos, seus primos, a vizinhança, né, seus vizinhos, são um potencial para Deus, são importantes para Deus. Agora, por que Jesus manda alcançá-las? Porque elas se perderão, elas poderão se perder se não conhecerem o plano da salvação. Tá? Porque hoje há muitas agências, a PEC e muitas outras trabalhando com relação ao resgate da criança, porque sabem que a criança pode se perder. Não importa a idade, ela pode se perder por falta de conhecimento do perdão por Cristo, da salvação que Jesus oferece. Tá? Separa tempo para a preparação da sua aula. Então, sua aula é muito importante. Você não pode preparar no mesmo dia. Você tem que ir durante a semana, já preparando, lendo algo, buscando, orando, se integrando para o Senhor. Nós tivemos um cultinho ontem aqui e na segunda-feira eu comecei lendo a lição que eu iria dar no domingo aqui para as crianças, que foi sobre o Jonas aqui à tarde. Então é importante que você venha já pensando o que vão dar. Eles vão memorizar o quê? Vai cantar o quê? Vamos orar pelo quê? Tá? Qual a necessidade de oração? Era o dia das crianças. Eu já estava desde no sábado pela manhã intercedendo pelas crianças. É importante você sentir essa necessidade que as crianças precisam conhecer o Senhor e buscar todas as estratégias possíveis a fim de encaminhá-las ao caminho. Tá? Organizado. Tá? É uma pessoa que sabe se organizar. Porque um desorganizado, ele não tem condição de fazer nada. Então você tem que ser organizado para poder trabalhar com quem quer que seja. Principalmente com criança. Tá? Se você é uma pessoa, se você é desorganizado até com você mesmo, você vai refletir isso para a criança. Se você vem para frente de uma classe de qualquer maneira, ela vai aprender a andar de qualquer maneira também. Essa é a técnica, né? Que ela aprende também pelos seus exemplos. Aí o caso de uma professora, vocês conhecem aquele roupa que vem toda amassadinha? Aí ela foi para a sala de aula, né? Ela tinha crianças de 4, 5, 6 anos e estava dando aula para as crianças. Aí a criança fez, a professora esqueceu de passar a blusa. Entende? Então elas são observadoras, tá? Eu lembro quando eu estava ensinando, eu já ensinei na escola secular crianças, né? Eu ensinava o pré-escolar, ensinava de primeira a quarta série também, lá no Estela Mar, na escola que tinha. E eu lembro que eu sempre usei óculos, né? E havia fase que eu tinha que trocar de óculos, o óculos ficava velho. Aí quando eu chegava na sala, ele olhava para mim e dizia, a pessoa está diferente. Aí eu dizia, ela trocou o óculos. Então você vê que a criança, ela é o quê? Observadora. Então se você é uma pessoa desorganizada, ela também vai observar todos os seus detalhes. Você para ela é um exemplo. Ela vai querer pentear o cabelo igual a você, ela vai querer se vestir igual a você, porque ela está aprendendo, tá? Também com os exemplos. O outro ponto aí é o quê? Dá bom exemplo em sua vida diária. Dá bom exemplo em sua vida diária, tá? Se você chega na sala de aula ou na frente de uma evangelização toda nervosa, todo nervoso, colocando as coisas lá de qualquer jeito, que exemplo você está dando para essa criança, né? Se você é todo desbagunçado, chega todo nervoso, e aí? Ela vai aprender. Aí você, igual a professora, toda nervosinha, nada de aula, tá? Porque ela aprende com o seu exemplo, então você tem que dar exemplo, né? No seu comportamento, no seu perfil, em toda a sua vida. Qual é o outro ponto?
oração, do Espírito Santo, da palavra de Deus. Isso. Depende do Espírito Santo, depende da oração, depende da palavra de Deus. Você pode estar bem preparado, bem organizado, tudo esquematizado, sua aula bem organizada. Mas se você não tiver oração, se você não tiver a palavra de Deus, se você não tiver o professor por excelência, que é o Espírito Santo, então fique em casa, entregue seu carro para outra pessoa, nem vá, porque não vai surtir nenhum efeito. Até no secular que nós trabalhamos como professores, nós temos que ter essa graça de Deus, tá? Para passar para essas crianças. Outro ponto aí? Não desanima facilmente. Por que não desanima facilmente? Veja bem, trabalho com criança demora de aparecer os frutos. Então, facilmente, a pessoa que não tem noção disso vai desanimar com facilidade. Você tem que saber que você vai enfrentar muitos desafios e você não pode desanimar na primeira esquina do problema, da dificuldade. Aqui as crianças são disciplinadas, não vou trabalhar naquela área não, porque aquelas crianças... Bote o celular para ficar no vibrador, tá bom? Ou no silêncio. Então você chega lá naquela esquina já e desanima. Foi do Senhor dizer para Josué, o Josué falou, né? Ser forte, corajoso, né? Não temas, não pasme, nem te espante, né? Não desanime na primeira esquina de problema, siga em frente, seja valente, seja destemido, vá com propósito, tenha um alvo. Então tenha um alvo, não desanime. Outro pronto é? Ponto. Está pronto para o dia. Isso se fala de humildade. Ah, eu já sei tudo. Ah, não precisa me dizer não precisa me falar isso não, que eu já sei. Essa pessoa não é humilde. Foi o que eu falei aqui no início. Se você não se senta para aprender, você não pode se levantar para ensinar. Então tem que ter essa humildade, ouvir sugestões, buscar opiniões. O que você acha disso, né? Quem me conhece sabe que eu sempre perguntando, e aí, o que parece? Como é que tá? Porque isso é importante. Você ouvir opiniões. Claro que você não vai ser guiado por opiniões, mas você tem que estar aberto. Você tem que estar aberta para ouvir opiniões. Fala. Então eu quero te pedir uma opinião. Sim. Para você ver que você não quis falar também.